Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto curioso, pra dizer o mínimo. Quando a gente pensa em tempos bíblicos, higiene não é a primeira coisa que vem à mente, né? Mas como é que os antigos hebreus se mantinham limpos no meio do deserto? Pois é, a pergunta que fica é essa: como é que um povo inteiro, vivendo como nômades num dos lugares mais inóspitos do planeta, conseguia, se manter limpo? E a resposta, olha, é surpreendente. Mostra uma capacidade de adaptação incrível. Para eles, para os antigos hebreus, higiene era muito mais que limpeza. Era uma questão de sobrevivência, que misturava, olha só, engenhosidade, um conhecimento profundo da natureza e, claro, uma fé que movia montanhas. Então, para a gente entender como eles faziam isso, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. E que cenário, viu? Vivendo no deserto, em constante movimento, não era moleza não. Trazia uns desafios assim gigantescos, principalmente na hora de cuidar da limpeza. Imagina só os perrengues do dia a dia. Era poeira o tempo todo, em tudo. Nada de banheiro, sistema de esgoto, esquece. E ainda por cima um monte de insetos e pragas. E o acesso a recursos básicos, super limitado. Nessas condições, manter o mínimo de higiene já era uma batalha diária. E falando em recursos limitados, claro, o principal de todos, o mais precioso, a água. É impressionante ver como eles administravam cada gota, porque não era só para sobreviver, não. Era também parte fundamental dos rituais deles. Pois é, para eles, a água ia muito além de só matar a sede. Era a base de tudo, da higiene pessoal, da limpeza do acampamento todo e, o mais importante, era o veículo para a purificação religiosa. Sabe, cada pingo d'água tinha um propósito, quase sagrado. Aqui a gente vê a inteligência na gestão da água. Aquele pouquinho que eles conseguiam tirar de poços e oásis era dividido com um cuidado enorme. Um pouco para lavar o corpo, outro para lavar as roupas, para cozinhar e, claro, uma parte era separada para os rituais de purificação. Nada, absolutamente nada era desperdiçado. Tá, mas e quando a água era ainda mais rara? O que eles faziam? Bem, aí eles recorriam à, digamos, farmácia do deserto. A própria natureza oferecia um monte de soluções geniais, tanto para limpeza quanto para a saúde. É impressionante a criatividade. Para cada problema, eles achavam uma solução ali, nas plantas do lugar. Tinha uma ferida ou queimadura de sol? Aloe vera, a nossa babosa. Problema com inseto, manjericão para espantar. E nos rituais, usavam folhas de mirra para criar aqueles aromas especiais. Isso mostra uma conexão com o ambiente que é, fantástica. E essa sintonia fina com a natureza nos leva para um outro nível de entendimento. A higiene para eles não era só uma coisa prática, do dia a dia. Ela ia além do corpo, sabe? Se tornava um pilar da vida religiosa e espiritual. E aqui está o pulo do gato para entender a mentalidade deles. A pureza não era só física. De acordo com a Torá, que é a lei sagrada, estar limpo era um estado de espírito, algo fundamental para manter a comunidade unida e para se conectar com o sagrado, com Deus. Ok, mas como é que se alcançava essa pureza espiritual na prática? Bom, era através de rituais bem específicos. Tinham os banhos cerimoniais, para purificar o corpo todo, a lavagem ritual das mãos e dos pés antes de comer e também seguir à risca as leis sobre alimentação. Eram, assim, passos bem práticos no caminho da santidade. Essa frase resume tudo perfeitamente, né? A higiene não era só para evitar doenças. Era uma parte fundamental da vida espiritual. Era, no fim das contas, uma forma de demonstrar devoção. E aí a gente para e pensa, o que dá para a gente aprender com tudo isso hoje? É incrível como essa sabedoria de milhares de anos atrás ainda faz tanto sentido no nosso mundo moderno. Olha só que interessante essa comparação. A perspectiva deles nos dá lições que valem para qualquer época. Onde eles viam uma questão de sobrevivência e fé, hoje a gente fala de saúde e bem-estar. O respeito que eles tinham pela água como algo sagrado bate direto na nossa discussão atual sobre preservar os recursos. E o jeito como usavam as plantas como remédio nos lembra hoje, mais do que nunca, da importância de viver em harmonia com a natureza. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? No nosso mundo, cheio de facilidades e tecnologia, o que será que a gente perdeu quando o ato de limpar virou só limpar? Quando a gente separou a limpeza de um significado mais profundo, de um sentimento de sagrado? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia nessa jornada.